a minha vida resumia-se num estado constante de tristeza, mesclado com ansiedade e depressão suicida. E se você chegou nesse vídeo aqui, tenho certeza que você também deve estar passando por uma situação parecida ou tem alguém na sua família ou próximo que está passando por alguma coisa muito similar. E agora, nesse vídeo, eu vou te ensinar 10 mudanças de perspectiva que eu tive que fazer para conseguir sair da depressão. E se você estiver disposto, com uma mente e coração aberto, também pode fazer uso dessas dicas. Eu espero que te ajude para que você pare de viver se sentindo um fracasso na vida, como eu também me sentia no passado. Eu gosto de dizer sempre que eu salvei uma vida, a primeira foi a minha vida, e agora eu quero ajudar outras pessoas também que precisam, que estão passando por essa situação. Se eu conseguir passar o que eu aprendi para essas pessoas, outras vidas também serão salvas. E essas pessoas poderão viver uma vida mais tranquila, mais leve, sem serem condenadas por palavras de médicos ou psiquiatras que passam na vida delas. Assista até o final. Eu sempre lembro que, se você precisar de um apoio particular, de uma ajuda individual, eu tenho um programa específico para isso, onde eu pego você pela mão e vou te passar todas essas dicas que eu conheci, que eu aprendi, que eu pesquisei nos últimos 15 anos, durante toda essa minha jornada de transformação, de autoconhecimento, workshops, tudo isso eu juntei para trazer o melhor, resumido para você. Há muitos anos atrás, quando eu comecei nessa jornada, quase não existia nada do que tem agora. E era isso que eu precisava. Eu tinha que fazer esse caminho sozinha, mas agora você não precisa, que eu tenho aqui tudo preparado e pronto para você. Se você quiser saber mais sobre esse programa individual, você clica aqui abaixo no primeiro comentário fixado, eu vou deixar o meu Instagram e o link para minha página. Me siga lá também no Instagram para mais conteúdos que eu gosto de postar todos os dias. Antes de começar, quero te dar 3 avisos bem curtinhos, mas muito importantes. Quero deixar bem claro que esse aqui não é um vídeo fácil. Eu não vou dizer coisas que você está cansado de ouvir por aí afora. Você está ouvindo, que você ouve aqueles psicólogos pop aí no YouTube falarem, no TikTok. Não vou falar nada daquilo que eles estão falando. E se você é uma pessoa sensível, uma pessoa que você pode se ferir com as coisas que eu posso dizer aqui, então é melhor não assistir. Já pode parar o vídeo agora, porque você pode ficar depois muito chateado. Segundo aviso muito importante, se você está fazendo tratamento, se você está tomando remédio, seja o que você estiver fazendo, continue fazendo. Mesmo que você incorpore as dicas que eu vou passar aqui, os conhecimentos que eu vou te passar, ou coisas que você venha aprender, siga pelo lado seguro, continue fazendo os tratamentos e não abandone de uma hora para outra. É possível, sim, eu conseguir largar os remédios, é possível, mas cada pessoa tem o seu momento certo para fazer isso. Então, não deixe o tratamento agora. Aprenda, aprofunde. Se você quiser mais dicas, entre em contato, mas mantenha o que você está fazendo agora. E o terceiro aviso é o de sempre. Para deixar o like, para você se inscrever. Ou se você não é a pessoa que está sofrendo de depressão agora, mas você tem um amigo, um parente, um filho, um pai, uma mãe, que está nesse momento assim, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Tenho certeza que você vai ajudar. Tenho certeza que você vai ajudar alguém fazendo isso. Então vamos lá. Vamos começar. Antes que você comece perguntando, mas quem é você? Quem é você que está falando essas coisas aí? Então deixa eu contar aqui bem curtinho a minha história. Como eu já falei no início, eu já nasci na depressão, minha início de vida adulta foi sempre assim. Depressão, ansiedade, pensamento suicida, tentativa de suicídio, e essa vida, isso era a minha vida. Depois mesmo tomando remédio, eu não me livrava, tentava fazendo tratamentos, passei por vários psiquiatras e sempre me diziam, não, você vai ter que tomar remédio a vida toda, porque a depressão não tem cura. E eu como fui uma pessoa sempre muito curiosa, eu queria saber mais, eu queria saber entender. Eu não aceitava aquilo. Eu falei, não vou passar minha vida toda parecendo um zumbi tomando remédios antidepressivos. Eu quero descobrir mais. E por uma acaso, uma amiga me passou um livro, eu li, e eu descobri que realmente que a depressão não era nenhuma doença química, aquele desbalanço químico que dizem que faltam serotonina no cérebro, tudo isso nunca vi provado, eu já fiz pesquisa recentemente, nunca foi provado. Isso são histórias que criaram, não sei de onde, talvez as indústrias farmacêuticas. Não estou dizendo que existe um complô da indústria farmacêutica, mas é claro, se você tem um negócio que você vive de quanto mais pessoas usam o seu produto, mais dinheiro você faz, é óbvio que não é interesse que se descubra a causa para melhorar. Quanto mais gente tiver tomando remédio, mais dinheiro você vai ganhar. Então isso é mais do que natural, não é um complô assim, uma grande história. O importante é o que a gente pode fazer, qual é o nosso papel nessa história. Então é isso. Bem resumidamente, como é que eu falei?
da minha infância, já ter nascido com a depressão e até eu conseguir curar, depois a partir dos 30 anos, foi uma jornada, um processo de muito aprendizado. Mas aqui eu trago 10 dos principais aprendizados que eu descobri, que eu reuni, que eu sei que se você segui-los, pode te ajudar a começar a, pelo menos, pensar diferente. Uma nova abordagem, porque o que a gente ouve sempre não é o certo. Por quê? O caso de depressão só aumenta, o caso de jovens que se matam só aumenta, a quantidade de gente tomando remédio. E nos Estados Unidos, mais da metade da população toma remédios controlados para os problemas psicológicos mentais e não melhora, né? Só piora. Aliás, os Estados Unidos é um país que a expectativa de vida está diminuindo. Só para vocês terem ideia de quão ruim as coisas estão por lá. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou partilhar aqui com vocês é: a gente precisa aceitar a realidade exatamente como ela é. Enquanto a gente fica fixado, reclamando do que a gente não recebeu, do que os nossos pais não deram, do que poderia ter sido melhor, ou fixado naquelas histórias que nos contaram, que o teu pai te abandonou, que a tua mãe era assim, que não sei o que, a gente continuar preso nisso, não vai a lugar nenhum. Enquanto você continua reivindicando que alguém, alguma coisa, principalmente os pais, te deem mais do que eles deram, você vai ficar preso nisso. Esse pensamento, essa sensação te mantém preso. Você sente que você não recebeu o suficiente. E depois, mais tarde na vida, você não consegue doar, você não consegue dar e você não é grato pelo que tem, porque sempre está em falta. Isso é uma atitude que vai levar à depressão, porque aliás você já deve estar, né? Ou tem a tendência a ficar assim. Então, tire seu foco do que faltou na sua infância. Foi triste, foi ruim, foi horrível. Eu sei, eu tô dizendo porque eu também passei por isso. Eu não consigo lembrar de coisas infelizes da minha infância. Foram quase todos pensamentos. Eu tenho lembranças tristes, mas isso não adianta nada ficar remoendo que o passado não tem como mudar. E aceitar que essa é a realidade. O que eu vou fazer daqui em diante é o que vai fazer diferença na minha vida. Viu? Essa foi só a primeira. Vem mais. Agora a segunda, que vai ser mais ainda pesada, é: não espere que alguém ou alguma coisa vá te salvar e vá te tirar desse lugar aí. Não espere que um milagre vai acontecer e que você vai sair dessa situação. Eu lembro muito bem de quando eu tive o meu diagnóstico, finalmente passei no psiquiatra e tive um diagnóstico da depressão clínica, química, não lembro mais como se chamava, e o transtorno de ansiedade. Sabe que, na verdade, eu agora pensando aquele diagnóstico e ter que falar para as pessoas: olha, eu tenho depressão, diagnosticada como depressão, isso dava até um gosto, um poder de influenciar as outras pessoas. Porque, na verdade, quando você fala isso, as pessoas te olham de um modo diferente. A pessoa olha, tipo, o olhar de pena, de dó, de condescendência. É como se você tivesse um papel para que demonstrasse que você pode se excusar, pode se safar de fazer algumas coisas, porque, olha, eu sou pobre, coitado, que tem uma depressão. E outra coisa, isso também entra no caso, se você, hoje em dia, na minha época não existia, mas hoje em dia existem as redes sociais. Muita gente que também tem depressão gosta de ficar colocando tudo que acontece na vida dela no stories. É como se fosse, elas querer falar para todo mundo, querer contar para todo mundo a sua situação, para receber talvez mais atenção, receber mais que as pessoas, porque na verdade a depressão é aquele vazio que a pessoa está sentindo. Então ela está esperando que outras pessoas de fora vão dar aquela atenção que ela está buscando. Mas quando você fizer isso, pensa bem, o que você está esperando receber das pessoas? Você está esperando receber realmente uma indicação séria, profissional, que vai te ajudar, que vai te fazer sair dali, ou você só quer que as pessoas te deem atenção, que olhem para você com um coitado, um dó, e te fiquem perguntando o tempo todo se você já está melhor, se você está pior, como é que está a sua vida, e você continua recebendo essa atenção. E mais uma vez aqui, essa atitude de que você espera que alguém venha te tirar, é como se você fala: a depressão, o meu psiquiatra me falou que a depressão é uma coisa, um desbalanço neuroquímico, é hereditário, eu não tenho nada o que fazer, e não fui eu que caí nesse lugar, então eu não posso sair daqui. Somente quem se harmoniza com o seu passado está livre para ir para o futuro. Quem luta com o passado fica preso no passado. Então, como eu falei na primeira dica, o passado aconteceu, é um fato. Agora você ficar preso nisso, esperando que o que te colocou na situação vai te tirar, não vai adiantar. Você tem que procurar. Só você que vai conseguir sair dessa situação. Terceiro, se prepara, você não é a vítima de ninguém. Eu lembro muito bem na minha época de depressão, era como se
o mundo me devesse algo, as pessoas me devessem fazer alguma coisa por mim. Como se eu fosse uma pessoa que... As pessoas tinham que fazer coisas boas pra mim, porque as pessoas tinham que me dar as coisas, que tinham que fazer o que eu queria. E eu era como se fosse... A sensação era como se eu fosse uma criança esperando que as pessoas me dessem as coisas. Que o mundo deveria me dar. O mundo me deve as coisas. O primeiro passo para você conseguir sair, curar um problema, é aceitar a sua parcela de responsabilidade sobre isso. É assumir o que lhe cabe. O que você pode fazer, o que é da sua responsabilidade. Sem dar desculpa, sem inventar obstáculos que não existem. Porque o que eu aprendi, vou dizer assim, a frase que me fez sair que me deu o clique, a ficha que caiu assim, foi: você é 100% responsável pela tua vida. Quando eu percebi isso, eu falei, então se eu sou 100% responsável pela minha vida, eu posso fazer o que eu quiser. E foi isso que realmente aconteceu. Quando eu entendi que a minha vida era a minha responsabilidade e eu podia escolher como ela ia acontecendo, como era que eu poderia dirigir, isso mudou totalmente minha perspectiva. O mundo é do jeito que a gente decide que ele é. Como a gente vê, como a gente imagina, é a gente que decide. Não são os outros que decidem isso para nós. Você foca, o que a gente pode fazer é focar no que a gente pode mudar. O que eu posso fazer de melhor, que está ao meu alcance? Eu quero conseguir um emprego, tem vários candidatos, mas eu não sei se eu vou ser o melhor candidato. O que você pode fazer? Estudar, se preparar para ser o melhor candidato. Fazer os cursos, fazer as melhorias, fazer as formações, procurar informação para fazer o seu currículo melhor, bonito, o mais bonito, o melhor possível, a foto legal e estudar o que é necessário para aquela função. Talvez o recrutador não te contrate, mas você fez tudo, o máximo que você podia para chegar naquele lugar. Você, quando está fazendo uma coisa, você realmente está fazendo o seu melhor ou está empurrando com a barriga, fazendo as coisas meia boca? E a outra coisa que a gente gosta que muita gente que está na depressão gosta de usar essa coisa, não só na depressão, mas no geral, é que a sociedade obriga a gente a fazer isso. A sociedade obriga a fazer aquilo. Eu vou te falar uma coisa. Depois que eu comecei a sair da depressão, eu fui atrás dos meus sonhos, que era viajar o mundo, conhecer outros países, conhecer outras culturas. Era isso que eu queria fazer. E era isso que eu tinha como objetivo de realizar. E realizei. Embora eu continue viajando, continue conhecendo, porque existem muitos países no mundo para conhecer. Muitas culturas, muitas línguas para aprender. E eu vou te dizer uma coisa. Eu nunca encontrei essa sociedade. Você percebe isso? Acredita? Nunca encontrei essa sociedade. Não sei quem é essa sociedade que nos fala o que a gente tem que fazer, o que não tem que fazer. Eu encontrei pessoas que eu lembro, não lembro de todas, mas eu lembro de certas pessoas, mulheres pessoalmente, colegas, amigas, conhecidas, que me falavam assim: mas você ainda não encontrou um homem para casar? Você ainda não tem filhos? Quando é que você vai casar e vai ter filhos? E por que você não encontra ninguém para casar? E esse tipo de coisa. Fui trabalhar no banco, concursada, por quê? Porque o meu pai e meu tio eram bancários. Então, eles falavam, vai fazer concurso público, vai trabalhar para o governo, que é um trabalho estável. Fui fazer curso de informática. Por quê? Porque meus primos estavam fazendo informática. Minha mãe e a minha tia falavam, vai fazer curso de informática, é isso que dá dinheiro, é isso que vai dar bastante dinheiro para você. Tudo bem, pode ser que informática dá dinheiro, mas eu não gostava daquilo. Colocar a culpa na sociedade por as nossas decisões é uma maneira de se eximir das responsabilidades. Não existe ninguém que te force a fazer as coisas. Nós estamos vivendo num país livre, a não ser que nesse momento você está morando num país como na Arábia Saudita e você é uma mulher e você não pode decidir o que você quer fazer. Mas eu tenho certeza que se você está morando no Brasil ou num outro país ocidental, você tem total liberdade para escolher o que você quer fazer. Não existe ninguém que vai colocar uma arma na tua cabeça e vai falar, você vai casar com aquela pessoa, vai ter tal número de filhos, vai morar naquela casa, vai estudar isso, vai trabalhar no telemarketing e vai aposentar. Não existe. Se você, toda vez que vier na sua cabeça dizendo, você estiver justificando para você mesmo, mas é que a sociedade quer que a gente faça isso, você pensa bem, quem foi que te falou isso? Quem foi a pessoa? Nome, sobrenome, endereço dessa pessoa que te falou isso, você vai achar com certeza. Não vai achar nenhuma voz coletiva quando você anda aí na cidade, nas ruas, aqui falando pra você, olha, faz isso, faz aquilo. Não. E outra coisa, a questão da aparência, né? A sociedade quer que as pessoas sejam bonitas, de aparência, que sejam magras e assim, assado. Existe o limite do saudável e do não saudável. Claro, se você segue canais, se você segue perfis onde as pessoas estão falando essas coisas e que elas valorizam isso e você não acha isso importante, que isso te faz mal, não siga. Para que você está fazendo isso? Para que você está seguindo pessoas que estão falando coisas que não te fazem bem?
Isso está te agregando alguma coisa? Você está aprendendo alguma coisa? É conhecimento que você vai usar no futuro para alguma coisa? Se não, para de seguir essas páginas, para de seguir esses canais, para de se martirizar com coisas que você não vai conseguir. Você está se comparando. Você só se compara com você mesmo, você não compara com ninguém. Se compara com o que você era no ano passado, 5 anos atrás, e quanto que você está desenvolvendo e quanto que você está melhorando. Mas eu entendo que essa sociedade que a gente ouve, geralmente são pais, amigos, avós, conhecidos, vizinhos, colegas de trabalho, mas se a gente dá a eles a oportunidade deles nos dar os conselhos, eles vão acabar dando. Porque se a gente não sabe o que a gente quer fazer, outras pessoas vão dizer pra gente o que a gente tem que fazer. E se você deixa, aceita, as pessoas vão continuar dando conselhos. Essas pessoas, lembre-se quando você estiver pedindo conselho para essas pessoas, se você estiver escutando os conselhos dela, observe a vida delas. Como é que elas estão? Como é o relacionamento? Mas não escute o que elas falam, porque as pessoas mentem, as pessoas falam, minha vida tá ótima, maravilhosa. A maioria das vezes é mentira. Vai investigar, se você estiver realmente interessado, vai investigar como é a vida deles na verdade. Pergunte para os outros membros da família. Mas é claro que você não precisa fazer isso, porque as pessoas vão geralmente mentir para você. Quarta perspectiva de mundo de consciência que você precisa mudar é a gente precisa parar de criticar nossos pais. Isso a gente só consegue aceitando nossos pais do jeito exatamente que eles são. E aceitando a história que a gente teve, a história da família que a gente veio. Mas eu não tenho pai, não tenho mãe. Claro que você tem pai, claro que você tem mãe. Mesmo que seu pai não esteja agora presente com você, ou a sua mãe, por várias razões, por ter falecido, por ter ido embora, doença, não seja lá o que for. Ou mesmo se você veio de uma fertilização in vitro, tem que ter um espermatozoide e um óvulo para você aparecer, para você existir. Enquanto a gente ficar criticando os nossos pais pelo que eles nos deram, pelo que eles deixaram de fazer, a gente não consegue se livrar disso. Da mesma forma do passado, a gente não consegue se livrar. Aceitar que eles são o que eles são, o que eles foram. Eles receberam tudo que eles tiveram, eles receberam dos pais deles, dos avós, dos bisavós. E isso foi passando de geração em geração até chegar a você. Eles deram o que eles achavam que eles podiam. É o que eles conheciam. Eles não podiam dar mais além do que eles sabiam. Do mesmo jeito que você, nesse momento, agora você está aqui aprendendo alguma coisa, está expandindo um pouco a sua consciência, mas até poucos minutos você não sabia dessas coisas. Quanto mais a gente abre, mais coisas a gente vê. Então, os seus pais fizeram o que eles achavam que era o melhor. E ponto. Os pais nos passaram o que eles tinham de melhor. Embora isso não tenha sido o suficiente às vezes. Eu lembro uma vez, a primeira vez que eu fui fazer uma constelação familiar, e eu tinha que fazer ali a representação dos meus pais, né? E a consteladora falou assim, escolhe aqui um bonequinho para você e escolha um para representar a tua mãe. E eu ainda lembro, não lembro do resto dessa constelação, mas o que eu lembro é que na hora de escolher um boneco para mim, eu escolhi uma pessoa grande e um boneco para minha mamãe, um boneco menorzinho. E aí, aquilo foi uma queda de ficha muito grande para mim, porque eu percebia quão arrogante eu estava sendo, como eu estava me sentindo maior do que a minha mãe, sendo que os nossos pais são maiores do que nós porque eles vieram antes que a gente. Como a gente pode querer ser mais do que eles, né? Não estou falando que a gente deva estar sempre perto deles, mesmo, por exemplo, porque você teve pais abusivos, teve coisas que se passaram, que você não pode viver com eles por alguma razão, mas eles estão aqui dentro de você. Eles estão dentro do teu coração. E a gente aceita eles do jeito que estão, que foi. E a gente é metade de cada um. 50% pai, 50% a mãe. E sem isso a gente não estaria vivo aqui. A gente não teria essa dádiva da vida para estar aqui. Para você estar aí assistindo e eu estar aqui falando e contando essa história. E por mais difícil, pior que tenha sido a nossa experiência, horrível, isso sempre tem um lado positivo. Por quê? Porque quando a gente... Isso é uma coisa que eu aprendi recentemente. Porque a gente passa por isso, é como um diamante sendo polido no meio das rodas, das pedras. A gente acaba desenvolvendo habilidades como método, como modo de sobrevivência. Isso faz a gente desenvolver habilidades conforme a situação que a gente teve com os nossos pais. E cada um desenvolve um ponto forte. Você pode ir na internet, você pode perceber pessoas que hoje em dia são sucessos muito grandes, você vê a infância deles. Muito raramente uma pessoa que tem um grande sucesso veio de uma família totalmente estável, amorosa e bem. Um dos meus modelos que eu gosto muito é o Anthony Robbins. A vida dele, a infância dele foi bem difícil, bem complexa,
muito difícil, com pobreza, com pai abusivo, com mãe com problemas de droga e tudo mais. E você vê o que ele se transformou. Então a gente olhar para essas coisas que a gente passou pelo lado positivo e ver as nossas qualidades que a gente vai desenvolver, que tá aí dentro de você, tenho certeza. É só você precisa ter esse trabalho de polir e perceber qual é essa qualidade que você vai te ajudar a ir muito mais longe, sem você ficar preso no passado. A quinta, essa é boa. Você pode fazer o que você quiser. O limite está somente aqui, ó, aqui, dentro de nós. Pense bem. O que você gostaria de fazer se você tivesse uma segunda chance na vida? Se você tivesse nascido de novo? Eu gosto muito dessa história de falar dessa história de uma escrivã de polícia. Aconteceu há alguns meses atrás. Uma escrivã de polícia que morava com os pais ainda, que estava estudando, e ela era da Polícia Civil. Ela sofria violência, sofria assédio moral no trabalho, porque a maioria dos seus colegas eram homens. E tudo que ela fazia, eles ficavam enchendo o saco dela. Aquela coisa que a pessoa faz pra te sacanear mesmo no trabalho, pra você não mostrar, te fazer sua vida difícil pra que você desista. E eu lembro que eu estava assistindo no YouTube a reportagem sobre o caso dela. Toda vez que tem esses casos de suicídio, eu gosto de ver a história, de ler, de entender, pra ver os pontos que sempre tem nessas histórias. Pra ver como as motivações das pessoas, de aprofundar no estudo. Então, essa escrivã ia para trabalhar e a vida dela é um inferno. E até que ela cansou disso e, como ela era policial, ela acabou se matando com a própria arma. E o cara que estava dando a notícia num dos jornais que eu assisti, ele falou assim, às vezes a pessoa fala assim, ela estava sofrendo isso, mas por que ela não deixava, não largava esse trabalho, né? Ele falava, mas a pessoa às vezes estudou tanto, se dedicou tanto, e ela não quer largar o trabalho do nada. Isso, se realmente, o que ele está falando é verdade. Só que você pensa numa coisa, ela ainda era muito jovem. Será que vale a pena você largar a sua vida por isso? Enquanto existem outras opções que podem ser feitas? Por que você só tem uma? Por que ela só tinha uma opção? Ou morrer ou seguir naquele inferno? Por que não existia uma terceira opção? É largar tudo aquilo, deixar aquilo tudo para trás e começar uma outra coisa. Tudo bem, eu podia até transferir para outro lugar ou outra cidade. O meu ponto aqui é, o que você faria se você não tivesse depressão? Imagina que você amanhã acorda, você não tem depressão. O que você faria? Ou, como aconteceu comigo, eu depois das minhas tentativas frustradas de suicídio, graças a Deus frustradas, chegou um momento quando eu tive quando eu acordei para a vida e que eu percebi que eu podia transformar a minha vida, eu pensava assim, a minha vida já terminou, já acabou. É como se eu tivesse morrido aqui com uns 30 anos. O que eu gostaria de fazer agora? O que eu posso fazer? Eu não tenho nada a perder. Eu posso fazer o que quiser. Não tenho medo de nada, porque o que poderia ser pior? Imagina que você tem uma segunda chance na vida. Você terminou, a sua vida tá realmente ruim. Eu já tive aí, eu sei como que é isso. Mas pense, se você não tivesse nesse momento, nessa depressão, com esses problemas, seja com seus familiares, com o seu trabalho, com o seu emprego, o que tá te pondo aí? Imagina que você morreu. E amanhã você acordou, voltou para essa vida, de novo. O que você faria? Você iria seguir os sonhos que você quer? Você ia morar na cidade onde você deseja? Por que você não pode fazer isso agora? Porque isso, porque aquilo? Não existe desculpa mais agora que você sabe disso. Comece aos poucos. Você tem um goal, tem um sonho, é longo e difícil de chegar? Comece já agora. Porque daqui a um ano você vai estar mais próximo desse objetivo. Não fique esperando por nada, por ninguém. Aproveite a vida para fazer coisas para você. Porque se você está com depressão, você está vivendo a vida para os outros. Os outros te disseram o que você tem que fazer e você aceitou. Você achou que tá tudo bem. Porque você ainda não teve a capacidade de controlar a sua vida. Claro que eu sei que isso, não estou falando que não estou botando culpa em ninguém aqui. Mas eu estou mostrando o conhecimento. E foi isso que eu aprendi. E é por isso que eu estou aqui viva, aqui fazendo esse vídeo para você. E ainda gostaria de acrescentar uma coisa antes de passar para o próximo tópico. Eu vou fazer um vídeo explicando a causa específica da depressão mais pra frente, mas a grosso modo, a depressão é basicamente uma perda do amor, uma sensação de perda do amor materno. E essa sensação segue até hoje. Você pode ver como a pessoa deprimida tem sempre esse vazio, tá sempre querendo que as pessoas deem atenção, como um bebezinho esperando pela mãe. Pense numa criança. Quando uma criança, por exemplo, percebe que ela perdeu a mãe desapareceu, a primeira reação da criança, é o medo e o pânico. Aquele desespero, tipo, onde que tá a minha mãe? Depois vem a raiva e a irritação. A criança se irrita, a criança fica com raiva porque a mãe não volta, não aparece. E finalmente o desespero e
Aí vem a apatia. Aí você pode ver a raiva e a apatia. São dois grandes sintomas da depressão. Por quê? Porque a pessoa teve que suprimir os seus sentimentos, teve que se tornar apática, porque não adiantava mais o bebê chorar desesperado pela mãe. Não que isso tenha acontecido com você, mas um trauma é o que aconteceu dentro, que a gente sentiu dentro de nós, não o que realmente aconteceu. O pai e a mãe podem ter estado ali bondosos, atenciosos, mas por alguma razão, coisas externas que aconteceram, a criança sentiu que era com ela. Basicamente é isso, é como se você tivesse perdido o amor materno. Mas, como eu te falei, vou fazer um vídeo com mais profundidade. Eu já fiz um antes, mas eu quero me aprofundar mais ainda nessa causa. Então, é um vídeo para o futuro. Sexta coisa que você pode fazer a partir de hoje para você começar a sair daí da depressão é aprofunde conhecimento. Saia da média, saia do comum, deixa de ser medíocre. Vá buscar coisas, vai aprender mais, vai desenvolver o cérebro. Tenha curiosidade, queira saber mais. Quanto mais eu aprendo, o aprendizado não tem fim. Quanto mais eu aprendo, mais eu percebo que tem mais coisas aí. Ah, você não tem dinheiro agora, entendo. Muitas pessoas que têm depressão perdem o emprego porque não conseguem mais continuar, mas você pode começar a fazer coisas de graça. Hoje em dia, a internet tem muita coisa ali. Pesquise vídeos no YouTube, podcast de pessoas que podem te ajudar. Se você quiser saber dicas, eu também tenho que fazer um vídeo no futuro, pessoas que você deve seguir para aprender mais. Se você souber inglês, então, maravilha. Vá numa biblioteca ou pesquise na internet, porque hoje em dia tem muitos livros em PDF de graça para baixar, embora eu não sei se as cópias são legais, mas se você não tem nenhum dinheiro, não tem como investir em nada, pelo menos tem internet em algum lugar, você pode pelo menos ler esses livros, e-books, de graça. E nessa pesquisa encontre alguma coisa que você goste. Não se preocupe em o quê, mas escolha alguma coisa, se aprofunde, seja o melhor no que você escolher. Encontre um objetivo que te faça brilhar os olhos, que te faça levantar da cama de manhã e que você querer se apaixonar por aquilo. Porque a paixão vem com o desenvolvimento. Quando você perceber que você tá crescendo, tá desenvolvendo, tá evoluindo, você vai começar a se interessar cada vez mais por isso. Escolha uma coisa. Escolha uma opção, seja o melhor que você puder. Não faça serviço meia boca, não faça coisa meia boca, seja o melhor naquilo. E não ponha a tua felicidade na mão de outras pessoas. Se você sabe, se você aprende pra você, você não depende mais de ninguém. E não depende que outras pessoas vão te julgar. Porque enquanto as pessoas estão te julgando e você aceita o que os outros te dizem, você está colocando toda a sua felicidade na mão delas, porque elas te controlam. Sétima coisa que você vai ter que começar a fazer, se você quiser mudar a sua vida, questione tudo o que te disseram. Sabe aquelas coisas que parecem que foram escritas na pedra, que é verdade absoluta, que os médicos te disseram, que a ciência te disse, que não sei quem foi que falou? Questione tudo. Que os seus pais te contaram, as histórias da sua família que se repetem. Ah, porque fulano fez isso. Veja bem se isso tudo é verdade mesmo. Ouça os outros lados da conversa. As outras versões. Se eu não tivesse questionado o que os meus psiquiatras me condenaram, as palavras condenatórias que eles me deram, se eu não tivesse questionado isso, tivesse aceitado tudo que tivesse dito, eu não estaria aqui hoje, né, contando essa história. Porque o que me disseram é que depressão não tinha cura. Eu queria tomar remédio a vida toda porque tinha um desequilíbrio químico no meu cérebro que eu precisava tomar remédio. E eu não aceitei isso. Eu questionei, fui pesquisar e descobri realmente que isso não é verdade. Olha aqui, vou te dar um exemplo só de uma coisa que, por exemplo, que a gente descobre depois que a gente se aprofunda no conhecimento. Após, como eu te disse, que a psicologia é uma ciência exata. Psiquiatras e psicólogos são tratados como se fossem deuses nesse mundo, porque o que eles dizem não se contesta, certo? Bom, vou te contar uma coisa. Em agosto de 2015, foi publicado o primeiro estudo empírico aberto de reprodutibilidade em psicologia. Os pesquisadores pegaram 100 estudos que foram de ciência psicológica que foram publicados nas revistas mais conhecidas, mais prestigiosas do país. Desses 100 estudos, 97 tiveram efeitos significativos. Mas desses 97, apenas 36% reproduziram resultados significatórios. Isso quer dizer que um pouco mais de um terço dos estudos mais conceituados foram reproduzidos exatamente como o primeiro estudo foi feito. Então, isso é só um exemplo para você começar a questionar o que te dizem e parece uma vez que são verdades inquestionáveis. Oitavo, ocupe a tua função na tua família e pare de querer salvar os outros.
Você não é a mãe de sua mãe, você não é a mãe do teu pai, você não é o pai da sua mãe, não é o pai do teu pai, você não é a mãe do teu marido, você não é o pai da tua esposa e outras funções que estão por aí trocadas e erradas. Se você fizer a sua função e deixar que os outros façam a função deles, a vida vai ser muito mais tranquila e mais leve. Você não é mais uma criança que precisa esperar que os pais vão te dar o que você quer. E você não é nem pai e mãe dos outros, nem dos amigos, para ficar sempre salvando e ajudando eles. Essa função de pai e mãe agora está dentro aí, ó, dentro de você. Você segue agora fazendo o que você precisa fazer, o que um adulto precisa fazer na sua família. Quando você faz tudo pelos outros, você acha que está ajudando os outros, na verdade você está se colocando como superior. E as pessoas não gostam de se sentir incapazes, porque se você faz tudo para eles, por mais que você esteja ajudando, na sua percepção, as pessoas se sentem menores do que você. E às vezes você dá tanto, você faz tanto, e as pessoas se afastam cada vez mais, e você não consegue entender por quê. É por isso. Porque elas sentem que elas nunca vão conseguir repor, te pagar de volta o que você está fazendo por elas. Então, simplesmente, qual é o seu papel nesse sistema? Você é pai, você é mãe, você é esposa, é filho, é namorado, é parceiro, é vizinho, é amigo, mas siga dentro da sua função. Não tente extrapolar e fazer mais do que você tem que te é atribuído e não tente salvar os outros, porque se você nem consegue salvar você mesmo. Nona coisa que eu tô te passando aqui, que eu aprendi e que você pode se beneficiar aprenda a controlar, a pelo menos observar seus sentimentos, principalmente a raiva. Como eu te falei antes, a raiva faz parte da depressão. Eu fui uma pessoa super raivosa quando eu tinha depressão. É muito estranho, né? Porque a gente tem aquela ideia de que a pessoa deprimida é uma pessoa apática, que não tem reação, mas é uma pessoa raivosa. Eu lembro que eu era uma pessoa extremamente crítica. Todo mundo estava errado. Eu criticava as pessoas na minha cabeça. Eu estava andando assim de ônibus e olhava as pessoas na rua. Eu estava a falta de paciência com os outros. Mas depois eu aprendi o quê? As outras pessoas também estão fazendo ali o que elas acham que é melhor. Que acham que é certo para elas. O que elas aprenderam. E elas também estão passando por situações ruins. Estão passando por coisas difíceis também. E elas acreditam que estão fazendo bem. A maioria das pessoas não são ruins. Elas acham, o pior que elas mais enganadas e equivocadas que elas estejam, elas acham que estão fazendo bem, que elas acham que estão fazendo certo. Se elas te dão conselhos, elas mais acreditam. Estou dando um conselho maravilhoso para essa pessoa. Embora o conselho para você não valha nada. E essas pessoas acreditam que você e todas as pessoas acreditam, são boas, estão fazendo bem e estão sempre do lado certo da história. Então, quando você tiver essa vontade de criticar os outros, dessa raiva vier, dessa impaciência, lembre que o outro também pode estar numa situação bem ruim, pior do que a sua. Outras razões, outras coisas podem estar acontecendo para aquela pessoa estar assim, acordou com mal, ouviu uma notícia ruim, acordou mal, está doente. Então, isso ajuda a gente a relaxar e olhar para o outro como igual. E ver que ela está seguindo também o seu caminho, como você também está buscando. E o 10º conhecimento que eu vou te passar aqui, que é uma coisa prática, comece a exercitar-se para ontem. A depressão, ao contrário do que dizem aí os psiquiatras, que é uma coisa na mente, falta de serotonina aqui na cabeça, não. O que eu aprendi é que a depressão está no corpo, porque o corpo traz memórias, as nossas memórias de infância, os nossos traumas estão no corpo. Sabe por quê? Porque se você observar o corpo de uma pessoa deprimida, você vai ver que a pessoa é uma pessoa travada, ela ou tá caída. Os olhos dessa pessoa, como você pode ver o sorriso, a pessoa não tem uma facilidade de se movimentar, uma graciosidade no seu comportamento. Você não sabe o que você gosta de fazer? Experimente, pesquise, converse, vá nas academias, fale com as pessoas, vá fazer uma caminhada, se possível, assista aulas online, no YouTube tem vários. Faça alguma coisa. Eu gostava muito de fazer Muay Thai, que é o boxe tailandês. Queima bastante calorias, é um esporte super intenso. Aqui onde eu moro não tem, então eu vou para academia normal, faço aulas com grupo, que é uma maneira legal de interagir com pessoas, ter um círculo social. Você também pode fazer isso aí na sua região. E quando a preguiça bater, às vezes bate. Eu moro aqui, por exemplo, daqui a pouco, tô gravando esse vídeo aqui, são 3 e pouco, daqui a pouco às 4 vai estar noite fechada. Às vezes tá ventando, tá nevando, mas eu vou pra academia mesmo assim. Sabe por quê? Sabe como eu me motivo? Eu sempre lembro de quando eu voltar pra casa, eu vou estar me sentindo eufórica, me sentindo bem. Vou estar toda aqui rosada, corada, suada, mas eu vou estar me sentindo muito bem.
Então, se você tá sentado no sofá, tá com preguiça, tenha sempre a lembrança de quando você volta, como você sente. Nos primeiros meses, primeiras semanas vai doer pra caramba os músculos. Isso é normal. Se você não tá usando eles, é normal. Depois, isso vai se transformar numa coisa muito interessante. E você vai conseguir soltar o seu corpo. Por quê? Porque a depressão foi... O que te formou a depressão foi você restringir, você suprimir suas emoções, deixar o corpo duro. Quando você solta isso, você libera o seu corpo, você deixa o seu corpo livre, à vontade. Então não é só a cabeça, é tudo, corpo e mente. Então foi isso, as 10 coisas que eu queria passar para vocês. Espero que tenha te ajudado. Como eu falei, não é um vídeo fácil, você não vai, eu não te falei nada, provavelmente você não conhecia essas coisas, mas se conhecia, parabéns. Mas eu não venho aqui para falar, o objetivo desse canal não é falar coisas que todo mundo fala. Eu sempre fui uma pessoa que sempre estive buscando o diferente, o desconhecido, então é isso que eu quero trazer para vocês. Quer saber mais? Não existe entrar em contato. Eu tenho, como eu falei antes no início, eu tenho o meu programa individual, personalizado. O programa que eu queria que existisse na minha época, que alguém me mostrasse, resumido, o caminho mais curto para você chegar numa mudança de vida. Entre em contato, mande mensagem, se você quiser, precisa conversar, precisa de ajuda, não sabe o que fazer, de algum conselho, não existe entrar em contato. E mais uma vez, deixa o like, se inscreva nesse canal para receber os novos vídeos que eu vou fazer. Me mande para quem você sabe que está precisando desse conhecimento. E a gente se vê no próximo vídeo.